João, irmãos, Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Capítulo de número 9. Moço da água. Fica aqui que eu vou te devolver o copo. Só mais um pouquinho, peraí. Obrigada. João capítulo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Versos 1 em diante. Diz assim o texto sagrado: quando Jesus ia passando, viu um homem. Complete aí para mim, por favor. Viu um? Viu um? Isso. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos, ou os discípulos de Jesus, lhe perguntaram: Rabi, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondendo disse: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, ele cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Não, você não deve ter ouvido, eu vou ler de novo. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Isso. Então os seus vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam dizendo: não é este aquele que ficava assentado pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele, outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo, ao ouvir, dizia: sou eu. E perguntaram-lhe então: como foi que abriram os teus olhos? E ele respondeu dizendo: o homem chamado Jesus. Oh, aleluia. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Verso de número 19. Perguntaram aos pais desse moço: este é o vosso filho? É ele o que vocês dizem ter nascido cego? Como é que agora então ele enxerga? E os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que verdadeiramente nasceu cego. Mas que agora como que ele vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Mas ele tem idade. Pergunte para ele e ele falará por si próprio. Seus pais diziam isso porque temiam os judeus, pois já os judeus haviam resolvido que quem confessasse naqueles dias ser e dizer que Jesus era o Cristo, deveria ser expulso da sinagoga. Foi por isso que eles disseram: tem idade, pergunte para ele. Chamaram então o homem que havia sido dantes cego pela segunda vez e disseram para ele: dá glória a Deus, porque sabemos que esse que tu dizes que te curou, ele é pecador. E respondendo o homem disse: se é pecador ou não, eu não sei. De uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Oh, diga amém por essa palavra. Diga glória a Deus por essa palavra. Oh, glória a Jesus, aleluia. Botar despertador aqui, porque vira vigília fácil, fácil. Oh, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Eu estava ali sentada, me lembrando da minha mocidade, que tem pouquíssimo tempo. E eu estava ali pensando, como quando conheci Jesus e quando conheci o seu amor, porque eu não nasci num lar cristão, eu fiquei, o que eu digo, né, para o pessoal lá de casa, e quem me conhece dessa época sabe, eu fiquei maluca no Senhor. O que é maluca no Senhor? É quando você topa toda loucura, você está tão apaixonado por Jesus que você não mede nada.
Algumas pessoas chamam isso de primeiro amor, mas eu, na verdade, estou nesse único amor até hoje. Eu de verdade tenho pedido a Deus para amá-lo cada dia mais, nunca menos. E percebo que realmente o Espírito Santo tem trabalhado para que eu possa continuar oferecendo essa súplica diante de Deus e Ele possa continuar me recebendo essa oração. Aí, deu vitória para você, ou te privou do teu galardão. Brincadeira, obrigada, viu? E eu me lembro nessa época, eu estava tão focada em Jesus, eu queria tanto Jesus, você não está entendendo. Eu olhava a Bíblia e quando falava ali, eu via a história de Moisés, quando ele descia com o rosto brilhando, eu dizia, Moisés vai ficar no céu dizendo, quem é essa que quer tomar meu lugar? Porque eu vou ficar com o rosto brilhando, de tanto que eu vou consagrar, de tanto que eu vou buscar. Eu olhava Daniel e eu dizia, se ele orava 3 vezes ao dia, eu vou orar 4. Eu dizia, eu quero orar 4, Senhor, porque eu não quero que tu tenha saudade de Daniel. E depois eu descobri Davi, aí fiquei mais maluca ainda. Aí eu disse, o quê? Davi era isso tudo para o Senhor? Pois agora então o Senhor não vai ter mais falta e nem saudade de Davi, eu vou ser da véia. Ninguém me segura mais. Eu buscava tanto, tão intensamente, às vezes da carne ficar fraca, buscando realmente uma consagração e tentando justificar o injustificável, tentando abraçar e agarrar o imerecido, através de práticas e de atos que são legítimos, mas que na verdade jamais me colocariam em um patamar que me fizesse justificar aquilo que Deus gratuitamente já havia me dado. E aí eu comecei a falhar, porque a gente falha. Olha para quem está do teu lado e diga, a gente falha. Olha para mim, Deus não te fez para ser sobrenatural. Quando Ele te criou, Ele te fez humano, ser humano. E a verdade é que quando a gente conhece ao Senhor e experimenta o seu sobrenatural, o seu extraordinário, a gente quer prolongar esse período com o sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, quem gostaria de estender para a sua casa essa atmosfera que está vivendo aqui? Quem gostaria de levar na mesma proporção de intensidade aquilo que estava recebendo quando o servo do Senhor estava ministrando aqui? A nossa vontade, se pudéssemos transferir esse ambiente ou estendermos em largas grades de hora a unção, o poder, o avivamento, o quebrantamento, aquele choro, aquele pranto que muitas vezes invade a nossa alma e a gente sabe que é a presença do Senhor de maneira imponente, como um rio que corre para o mar e não pode ser parada. A gente não quer parar aquele choro, a gente não quer parar aquela vontade. Inclusive, são em momentos como esse que a gente faz votos dos quais às vezes nem dá conta de pagar, porque a gente está tão motivado, a gente está tão focado. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já prometeram coisas ao Senhor, já firmaram propósitos com o Senhor, até porque essa atmosfera é favorável para isso, para que você comprometa-se. Só que quando isso aqui acaba, a atmosfera não é mais a mesma. Só fica você e a sua carne que quer poupar energia. Só fica você e a sua carne que tem prazer no descanso. Só fica você e a sua carne dizendo que lê a Bíblia que nada, vai maratonar aquela série que você não viu ainda. Só fica a sua carne dizendo, ou você acha que na segunda-feira sua carne vai dizer, entra para o quarto, fecha a porta e entrega pelo menos 1 hora de oração para Deus. Não, ela vai dizer, sabe o que? Dorme, você está cansado do retiro, liga a televisão, um balde de pipoca e cai dentro. É isso que a sua carne vai dizer para você, sabe por quê? A carne não opera voluntariamente para Deus bem algum. Tudo que ela faz que se reverte para a glória de Deus e edificação da nossa alma é por imposição ou impelimento do Espírito Santo, que trabalha como cooperador, te convencendo daquilo que faz bem para você. Porque como disse Salomão, o que faz bem para você não é a carne. Olha o que ele disse, se o Espírito estiver de pé, ele animará todo o corpo. Mas olha o que ele diz, porém, se o Espírito estiver abatido, quem pois o animará? E eu me lembro que fortalecia então nessa busca incessante muito o Espírito, mas a gente não foi chamado para ser sobrenatural. Por isso que até Jesus, depois de 40 dias, comeu. Por isso que qualquer pessoa que entra num método de consagração, de profundidade, de imersão
como aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, tem um tempo para iniciar e um tempo para se retirar. Porque quando o Senhor nos criou, Ele não nos fez sobrenaturais, Ele nos fez humanos. Quando Paulo pediu ao Senhor e ele dizia insistentemente, ele dizia: tira de mim, por 3 vezes ele anuncia, eu orei, eu clamei ao Senhor e eu disse: arranca de mim esse espinho na minha carne, esse mensageiro de Satanás, que de tempo em tempo vem me esbofetear. E quando o Senhor se destinou a respondê-lo, depois de um clamor repetitivo por 3 dias, o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua força. Quem lembra, gente? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vá compreendendo isso aí. Nossas dependências, debilidades e fragilidades afrontam a nossa humanidade, afrontam a nossa carnalidade, muitas vezes esmagam o orgulho e a vaidade da nossa santidade, mas são elas que nos movem para o lugar de uma adoração sincera, de um coração quebrantado, de um coração contrito. Eu quero que você compreenda que Deus não está interessado em substituir na sua vida coisas que só a sua humanidade deve e pode fazer. Camila, eu não estou entendendo. Tem pessoas aqui que ainda não conseguiram entrar num caminho de constância, ainda não conseguiram esbofetear a procrastinação que afronta o seu espírito. E não é porque elas não querem, não é porque elas não amam. E eu estou falando com vocês, não é porque vocês não querem, não é porque vocês não amam, é porque de verdade, ou a gente fica na carne, ou a gente fica no espírito. Na nossa cabeça a gente pensa que é isso. Ou você consagra muito e não peca, fica santarrão, fica crente pra chuchu, julga o pecado de todo mundo. Ou então você fica carnudão e tudo respalda pela graça e nada tem nada a ver e é oba-oba. E aí você fica lá e cá, lá e cá, e lá e cá. Tua vida parece um eletrocardiograma, hora em cima, hora embaixo. E não foi assim que Deus nos criou. Por isso que não dá certo quando a gente fica só no sobrenatural. E por isso que também não dá certo quando a gente vem só pro natural. Porque quando o Senhor nos fez dotado de tricotomia, espírito, alma e corpo. E todos eles para andarem em harmonia. Por exemplo, quando o Senhor criou o homem e o plantou no jardim do Éden, preste muita atenção, não há pecado no mundo. Eu quero que você imagine agora a cena do jardim. Imagina a cena do jardim, gente. O cenário perfeito que só será retratado novamente na eternidade. Um lugar sem pecado, sem erro, sem maldade, sem mentira, sem engano. Um lugar onde eu não preciso forçar, nem para sentir Deus, nem para fluir Deus, e nem preciso esmagar a minha carne, porque até a minha carne coopera com a comunhão que eu tenho com Deus. A cena e a vida de Adão era essa. Então diga para mim, o cenário é perfeito, sim ou não? O cenário é perfeito, sim ou não? Mas ainda assim, no verso 18, mesmo tendo Deus feito todas as coisas, quando ele percebe Adão dentro daquele cenário, que humanamente falando é de perfeição, não é Adão, mas é o próprio Deus que diz assim: não é bom que o homem esteja só. Aí eu te pergunto, você vê Deus indo conversar com ele todos os dias, não como a gente aqui em espírito e em verdade, mas em pessoa? Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem, hein? Pessoa. Imagine, absolutamente nenhum outro homem, nem mesmo Moisés, porque o viu de relance apenas pelas costas, mas Adão via Deus face a face. Adão conversava com ele em pessoa, ao ponto de um extraordinário se tornar cotidiano, de maneira tão tremenda que nem sabemos em que esfera aquela comunicação caminhava, se era por intermédio de palavras verbalizadas ou de pensamento, porque a presença de Deus enchia o jardim em sua glória, e Adão não precisava se privar dela para morrer, mas a tinha enquanto vivia. Vai ouvindo isso aí. Um homem que vê Deus em pessoa todo dia, tem falta de alguma coisa? Tem falta de alguma coisa? Não, porque você quer colocar na rotina o sobrenatural, mas Deus vê que um homem que vê Ele todo dia e fala com Ele todo dia vai sentir falta de alguma coisa. E Ele não se ofende com isso, porque quando Ele criou o homem, Ele não disse façamos igual, Ele disse façamos semelhante. Mas qual é o problema? O problema é que você rejeita a semelhança, o que você quer é ser igual.
A gente quer ser igual. A gente não percebe que quer ser igual, porque ninguém aqui em sã consciência quer tocar na glória de Deus. Mas por que eu estou dizendo que ainda assim a gente quer ser igual? Não admitimos nossas fraquezas, não perdoamos os nossos fracassos, colocamos a nossa consciência com uma culpa tão grande que não falamos com Deus depois de um tempo sem falarmos com Ele, porque sentimos vergonha dizendo: eu deveria buscar mais a Deus, eu deveria estar mais na presença de Deus, mas como eu já estou tanto tempo sem falar com Deus, eu tenho vergonha de falar com Ele. E pensa que isso é consciência, quando na verdade é a sua consciência de culpa, te culpando e te punindo. Por quê? Deus perdoa, Deus te quer de volta, Deus te chama pelo nome, porém você não admite ser tão falho, porque Deus é tão perfeito que Ele merece o teu melhor. E aí, por você não me conseguir entregar a régua do teu melhor, você tem se distanciado cada dia mais, porque você pensa que essa culpa é o suficiente para estabelecer uma sentença de afastamento de Deus. Aí você pensa que quem se aproxima mesmo culpado é sem vergonha. Não é sem vergonha, é alguém que está entendendo que a culpa não muda nada, mas o arrependimento e a confissão muda tudo. É alguém que se aceita, é alguém que compreende que realmente é falho. E a palavra de Deus é muito clara: um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. E por que eu estou falando isso ainda antes de entrar no texto sagrado? E tem tudo a ver, porque quantos de nós estamos deixando de viver em intensidade, em profundidade com Deus, porque achamos que a nossa humanidade e a nossa natureza criada por Deus nos afasta dele, quando na verdade era isso que Deus ia encontrar-se com Adão todos os dias. Ele vê Deus, Deus o vê, e ainda assim ele diz: não é bom que o homem esteja só. E por que então o Senhor entrega uma esposa para ele, uma mulher para ele? Porque o Senhor sabe que existem áreas da vida de Adão que, nem sendo ele Deus, ele preencherá. E por que não preencherá? Porque não o cabe, porque Deus não o fez igual, Deus o fez semelhante. Então quem está criando problema com isso é você. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus conhece a nossa humanidade, e através da nossa humanidade usará caminhos para melhorar e estreitar o relacionamento conosco. Suas fraquezas não determinam seu fim, elas determinam apenas o ponto de partida de por onde Deus começa a agir. A Bíblia é clara, o texto diz que Jesus ia passando, e passando viu um homem. Complete aí para mim, por favor. Passando ele viu um? Passando ele viu um? Só que quando os discípulos perguntam imediatamente, vendo que Jesus parou para observá-lo, imediatamente a vida do homem vira tese teológica. E eles começam a perguntar: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Completa aí, igreja, para que ele nascesse? Então veja, onde todo mundo vê apenas um cego, aonde todo mundo vê apenas a deficiência de um homem, Jesus não vê o que ele tem. O que ele tem? Deficiência. E qual é a deficiência? Cegueira. Os discípulos prontamente perguntam: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Porque os discípulos estão observando o que ele tem, e para os discípulos o que ele tem determina quem ele é. Ele é esmoleiro porque tem cegueira. Tem cegueira? É esmoleiro, deve ter pecado. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja, eles só observam o que ele tem, e só observam o que ele faz em razão do que ele tem. Se fosse o texto dizendo que eram os discípulos que estavam passando, ao invés de ser Jesus, certamente estaria escrito assim: quando os discípulos estavam passando, viram um cego. Porque eles só conseguiam visualizar a deficiência do homem. Tanto que eles perguntam sobre o homem, mas não chamam ele de homem, chamam ele de cego. Rabi, quem pecou? Seus pais ou ele, para que ele nascesse cego? Eles olham e só veem um cego. Jesus olha para o cego e vê um. As deficiências daquele homem, ou a deficiência daquele homem, não impediram Jesus de ver a identidade daquele homem. Abra a tua boca comigo agora e libere uma palavra de ordem dizendo: identidade. Está fraco? Diga identidade. Exatamente, identidade. Jesus reconhece a sua identidade.
Ele sabe quem você é. Por isso ele diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu já falei isso 1000 vezes e vou falar quantas 1000 vezes o Senhor mandar. Baseado nessa palavra, Deus está dizendo categoricamente a esta Israel, que vive se sentindo rejeitada, que vive sentindo que precisa de outros deuses, que vive sentindo que precisa se assemelhar a outras nações para ser igual a elas, porque não aceita a sua identidade definida. E qual é a identidade de Israel? Você não é o que dizem que você é. Você também não é o que a sua mente diz que você é. Você é quem eu estou dizendo que você é. Você nasceu no meu pensamento, antes de nascer no ventre da sua mãe, antes de nascer na casa que te abrigou. Mas não, você fica buscando referências humanas para estabelecer a sua identidade divina. E aí quando você se depara com as suas deficiências, você começa a pensar que você é o que você tem. Por que tem gente que bugou na pandemia? Porque parou de produzir. E quando parou de produzir, bugou, porque esqueceu-se de quem era. Porque achou que era só o que fazia, achou que era só o que tinha. E você diz: Camila, se eu não tenho nenhuma deficiência tão relevante como essa, está ministrando essa palavra por quê? E o Senhor está dizendo: você tem deficiências, e essa aqui que ele tem não são as piores, mas a que você traz desde o ventre da sua mãe é pior. E não sou eu que estou dizendo, foi Davi que disse, Jeremias que falou. Eles disseram: em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O Senhor é claro, e ele diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem que diz que não peca já pecou mentindo, porque mentiroso é todo aquele que diz que não peca ou que não é pecador. São deficiências que a gente quer largar. Todo mundo aqui quer ser melhor para o Senhor. O problema é que em algum momento da nossa vida elas gritam tão alto que a gente pensa que a obra que Deus gostaria de começar na nossa vida, no ministério que Ele nos confiou, Ele não será capaz de concluir. Por quê? Porque essas deficiências são tão grandes que eu acho que Deus vai ter que acabar antes mesmo de começar. Porque você pensa que o que você fez é tão feio e a sua inconstância é tão desagradável e você anda tão aborrecido consigo mesmo, consigo mesma, que você pensa que isso reflete a mesma coisa que Deus pensa a seu respeito. O que é isso? De um tempo para cá, por causa dessas deficiências, você está começando a pensar que Deus pensa de você o que você pensa de si mesmo. Só que Ele está dizendo: eu não penso de você o que você pensa de si mesmo. Olha que coisa interessante. Aonde todos só veem um cego, Jesus consegue ver o homem. Jesus tem essa capacidade de olhar para o mesmo lugar que outras pessoas estão olhando e ver o que absolutamente ninguém está vendo. Jesus olha para um lugar que todas as pessoas estão olhando e as pessoas só veem o que está diante dos seus olhos, e Ele vê o que está por trás dos olhos que sofrem. Jesus, por exemplo, se passasse na Cracolândia, quando a gente passa lá, alguém olha e aponta e diz: olha, ali vai um cracudo. Jesus olha para o mesmo cracudo e diz: olha, ali tem um menino. Num prostíbulo ou num ponto de prostituição, humanamente falando, por causa daquilo que alguém faz, a gente define a identidade daquela pessoa por aquilo que ela está fazendo. Então a gente passa e diz: olha, é uma prostituta. Jesus passa olhando para a mesma prostituta, e antes de ver o que ela faz, ele consegue enxergar quem ela é. Ele olha e ele diz: olha, uma mulher. Ele tem essa capacidade. E Jesus está dizendo aqui: ei, antes de tudo que te afronta, que te humilha, que te diminui, eu estou contemplando a sua humanidade, e eu não quero que você se afaste dela para me alcançar, porque é confessando suas fraquezas que você se aproxima de mim. Quantos preferem manter distância? Eu vou dizer por quê. Porque a distância preserva a imagem que eu quero que você tenha de mim. Por que tem gente que na rede social é tão legal, mas pessoalmente não consegue estabelecer contato? Porque na rede eu consigo passar para você a imagem que eu quero que você tenha de mim. Mas intimidade e proximidade revela defeito. Então existem pessoas e momentos da nossa vida onde a gente quer se distanciar das coisas de Deus, porque os nossos defeitos se agigantam quando nos aproximamos do Senhor. Quanto mais próximo de Deus você está, mais evidente fica o seu pecado. Sim ou não? Sim ou não? É por isso que arrogantes caminham longe de Deus. Pode ver.
A maioria das pessoas que se acham muito estão distantes, porque quem está perto não consegue se achar. Não consegue. Só vê ele, só consegue reconhecer o quanto precisa descer. Jesus vê a humanidade desse homem, a despeito da sua deficiência, e então diz para ele, e então os discípulos dizem para ele: Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus diz: nem ele, nem os pais dele. Sabe o que o Senhor está dizendo? Parem de querer buscar respostas para estabelecer julgamento. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz: nem ele, nem os pais dele. Jesus emitiu aqui uma alternativa que não havia sido pensada por nenhum dos discípulos, porque na mentalidade deles, o que ele está vivendo é colheita de pecado dos pais ou dele. E por que eles fazem essa colocação? Vou lhe dizer. Eles nunca perguntaram isso acerca do leproso, nunca perguntaram isso acerca do paralítico, nunca perguntaram isso acerca de nenhuma outra pessoa que tinha alguma deficiência e ao longo do caminho Jesus havia curado, mas perguntaram acerca deste cego. E por que fizeram isso? Porque na verdade eles estão intrigados de Jesus parar para dar atenção a um homem que tem uma deficiência de nascença. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Existem alguns julgamentos precipitados ao nosso respeito, que eles na verdade não estão baseados no interesse que as pessoas têm, verdadeiro em quererem saber da gente. O que elas querem saber é o que Jesus viu na gente, o que Jesus está fazendo aqui. Quando para e olha para este homem, intriga os discípulos. Como é que um homem nesse estado teve atenção? Como é que um homem nesse estado está tomando o tempo de Jesus, sem que sua boca nem mesmo seja aberta? Existem palavras que as pessoas querem determinar sobre a nossa vida, mas não porque tem nenhum interesse nelas, é porque querem saber o porquê Jesus me escolheu. Por que Jesus escolheu? Grita tanto. Por que Jesus escolheu? Fala tão baixo. Por que Jesus escolheu? Dá glória alto. Por que Jesus escolheu? Não dá glória. As pessoas especulam, porque elas querem ter uma razão pela qual o tempo de Deus é usufruído por você. Elas querem ter uma razão de por que Deus se propôs a estabelecer um plano novo na sua vida. Elas querem entender o que havia em você, para que Ele parasse um andamento de um caminho e de uma jornada, e desse atenção para você. É isso que está intrigando os discípulos. Não é por causa do cego, é por causa de Jesus. E aí tem gente aqui nessa noite que está perturbado, dizendo: Camila, quando eu estava no mundo, virado na lama da idolatria, envolvido com droga, sexo, pecado, tudo que não presta, envolvido em uma cambada de festa, metendo êxtase para tudo que é lado, ninguém queria saber o dinheiro que eu pagava minha cerveja, ninguém queria saber que horas eu saía de casa, que horas eu voltava. Mas é eu botar uma Bíblia debaixo do braço e entregar minha vida para Jesus, que eles começam a querer saber aonde está andando, com quem está andando, que horas chega, que horas volta para casa. E aí você fica perturbado, dizendo: é muito difícil ser crente. E o Senhor está dizendo: não, é tão bom que tua vida passou a ser interessante só depois que tu me conheceu. Ninguém queria saber de você até então. Falando aqui nessa atmosfera é bom, mas vivendo isso no dia a dia é o aço, irmão. Ou irritação. Querem saber e especulam. Olha para quem está do teu lado e diga: estão especulando você. Você pode não saber, mas tem almoço, que quem está sendo servido é você. É assim. E eu não estou falando isso para te amedrontar, eu estou falando isso para dizer: dorme em paz. Porque você está tentando trazer para as pessoas uma resposta que nem você tem. Então o que você começa a fazer? No caso nosso, não no dele. Você começa a viver um tipo de vida que seja o suficiente para responder às especulações que as pessoas andam tendo a seu respeito, para saber se você é crente de verdade, se é bom marido de verdade, se é bom pastor de verdade, se é uma pessoa generosa de verdade. Você começa a viver uma vida para corresponder às expectativas e às especulações dos outros. Aí você vai ficando cansado de servir, cansado
de adorar. E no final acha que difícil é o evangelho. Não, não é. Difícil é que você percebeu que por causa da perseguição e da especulação, você começou a usar toda a sua energia, toda a sua devoção para ter status social de santidade e tentar calar a boca do povo com teu testemunho. E isso está te esgotando. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: você não tem a resposta que eles procuram. Você não tem obrigação de corresponder à expectativa de nenhum especulador. Usa a tua energia para me adorar em espírito e em verdade. Não foi você que parou e olhou para mim, fui eu que parei e olhei para você. João capítulo 15. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você está cansado? Diga, está cansado? Não é de culto, é de tentar dar resposta. Você não está cansado de ministério. Você está cansado de ter que se esforçar para mostrar que a unção é verdadeira. Você não está cansado da palavra. Não. Você está cansado porque está usando tudo que Deus te deu para servir a Ele, servindo às expectativas que estão sendo debruçadas sobre você, de gente que emoldura você dentro de um lugar onde nem eles se colocam. E você acha que tem que atender essas expectativas. É disso que você está cansado. Só que a exemplo da vida do cego, nós vamos sair daqui nessa noite entendendo o que Jesus explicou. E João escreveu no capítulo 15, quando ele disse: não fostes vós. Olha o que o texto diz: e passando Jesus, viu um homem. Então presta atenção, o homem era cego. Passando Jesus, viu um homem. Quem viu quem? Jesus viu quem? E o homem era... podia ver a Cristo? Então quem viu quem? Quem viu quem? Jesus está dizendo: você quer dar através da sua vida respostas que só eu posso dar, porque quem te escolheu fui eu. Quem sabe o motivo pelo qual eu te escolhi fui eu. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Fala a verdade, fala a verdade. Você também não sabe o que ele viu. Fala sério. Não sabe o que ele viu. Tem coisas que só a eternidade vai revelar. A canção que o irmão Wesley cantou aqui, ele disse que tem sido a canção da vida dele, tem sido a canção da minha vida há mais de 30 dias. E interessante que eu fui capturada por essa canção, não só pela melodia, harmonia maravilhosa, voz impecável, mas por uma parte que diz desprezível. E eu comecei a perceber que realmente eu não fluiria em nenhuma outra coisa senão no chamado do Senhor. E aí o Senhor começou a me lembrar dizendo: eu não te escolhi porque você era boa, eu te escolhi porque se eu não te escolhesse ninguém te escolheria, porque você era desprezível. Então como é que eu vou responder à indagação de pessoas que especulam e criam julgamentos precipitados ao meu e a seu respeito, se eu também não tenho essa resposta? Eu não vou mais me martirizar. E Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu não quero você se martirizando. Eu não quero você em conversa fiada de WhatsApp. Eu não quero ver você batendo boca em Facebook. Eu não quero ver você printando coisa e mandando pelo direct para tentar explicar isso ou aquilo. O Senhor está dizendo a quem tem ouvidos aqui, para que possa ouvir. Ele está dizendo: pare, porque essas indagações não são sobre você, mas são sobre aquilo que eu vi em você. Agora tem uma coisa boa, e se eu fosse você, começava a reagir debaixo dessa palavra, porque quando eles perguntam, ou foi ele ou foi os pais, Jesus chega dizendo: nem ele nem os pais, isto aconteceu para que a obra do meu Pai se manifeste aqui na terra. Sabe o que ele está dizendo? Isso não é sobre ele, nem sobre os que vieram antes dele, isso é sobre Deus, isso é sobre Deus, porque dele, por ele, nele e para ele são todas as coisas. Oh, aleluia! Nem ele nem os pais. Isso aconteceu para se manifestar nele a obra do meu Pai. Aí ele cospe, faz lama, lodo e aplica nos olhos do cego. Vamos embora lá, aplica onde? Aonde? Aplica nos olhos do cego. Aplicou nos braços, nas pernas, somente na área da deficiência.
Jesus faz isso por aproximação. Preste muita atenção. Jesus faz isso por aproximação. Quando a cura começa por aproximação, você não pode permitir com que aquilo que você carrega, com que a deficiência que faz você se sentir humilhado, te afaste dele. Ainda que envergonhado, ainda que constrangido, você precisa se aproximar, porque a cura começa na aproximação. Deus está dizendo a alguém aqui nessa noite: chegue mais perto. Chegue mais perto. E você diz: Camila, eu sinto que não posso chegar mais perto. Algumas pessoas aqui que estão como Gideão, algumas pessoas aqui estão como Eliseu, se aproximando tanto da glória de Deus que ao invés de pensar que vai receber algo para viver, estão achando que vão morrer. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, porque a glória de Deus assusta. Por que disseram a Moisés: vai você? Vendo a manifestação de Deus no Sinai, porque a glória de Deus não só maravilha, ela também assombra. E tem gente que está vivendo só o período do assombramento, do quão terrível é este lugar. E o Senhor está dizendo: esse lugar é terrível, mas é também maravilhoso. Esse lugar é terrível, mas é também curador. Este lugar é terrível, ele confronta, mas ele também é restaurador. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo nessa noite para alguém: chegue mais perto. Camila, como é que eu vou chegar mais perto? Eu estou morando com um homem que eu não sou casada. Assim diz o Senhor: chega mais perto. Camila, como é que eu vou chegar mais perto? Eu estou envolvido numa dívida do tráfico, onde eu tenho que distribuir ainda 100 gramas esse mês para pagar a dívida de um rolo que eu entrei. Pois diz o Senhor: com grama, 100 gramas, seja você o fornecedor, chegue mais perto. Como que eu vou chegar mais perto nessa condição? Jesus não disse: se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não disse: se conserta e vem. Sabe por que ele não disse isso? Porque ele sabe que só ele é o dom do conserto carpinteiro perfeito. Por isso ele disse: porque sem mim nada podeis fazer. Então tem que vir do jeito que está. Se aproxima dele, faz lama. Diga para mim: lama nos olhos é bom ou ruim? Você vê gente passando até na pele, mas os olhos estão protegidos, sim ou não? Então vou perguntar de novo: lama nos olhos é bom ou ruim? É bom ou ruim? Às vezes a sensação que a gente tem é que quando chega mais perto de Jesus, as coisas não ficam melhores. Elas ficam piores. Às vezes a gente tem essa sensação. E por que eu estou dizendo que é apenas uma sensação? Porque esse homem está sendo curado, mas a sensação do momento não é de cura, é de lama. É difícil saber que algo bom está sendo feito quando o processo do negócio bom é ruim. Então a gente começa a pensar que na verdade estar tão perto não é tão bom. E o Senhor está dizendo: quanto mais perto você chega, melhor você vai ver que é. Ele pega e coloca a lama nos olhos. Que momento é esse? É o período que ele vai denunciar a área da deficiência. Ele vai expor a área da deficiência. Jesus fez algo semelhante com o cego de Betsaida, mas foi tão desagradável quanto essa cena, ou pior. O do cego de Betsaida, ele não cuspiu no chão. O texto diz que ele cuspiu nos olhos do cego. Imagina a pessoa. E pá! No rosto. Gente, o rosto é onde preservamos a maior parte da dignidade. Tanto que você se embolava na escola quando era criança. Ou alguém podia até te bater, mas se desse na cara. Na cara não. Lembra disso? Jesus vai cuspir nos olhos. Aí quem olha o processo da aproximação para viver a cura, diz como é ruim. Eu não quero isso para mim. Esse confronto, essa denúncia, essa confissão. Alguém olha e diz, quem está de longe, vendo Jesus curando o cego de Betsaida, por exemplo, podia dizer assim, olha como Jesus está cuspindo no cego. Mas quem está de perto e sabe que ele vai ser curado, compreende, ao invés de dizer, olha Jesus cuspindo no cego, vai dizer, veja, Jesus está cuspindo na cegueira. O que é isso? Cuspe é desprezo. Completa para mim para eu saber que você ainda está comigo. Cuspe
É o último grau do desprezo. O último grau do desprezo não é tapa na cara. O último grau do desprezo é vômito ou cusparada. Quando você está em sã consciência e você cospe, denuncia desprezo por algo, enjoo, asco por algo. Alguém vê Jesus cuspindo aquele cego e poderia pensar: olha como Jesus é mau, ele está cuspindo no cego, porque o cuspe é desprezo. Mas o que ele está dizendo é: eu não desprezo o homem, eu vou humilhar essa deficiência. Por isso ele cospe nos olhos do cego. Ele está dizendo: isso para mim não é. Isso é que é o desprezo. O que é desprezar? Preste atenção. Desprezar é sentir ódio? Não, porque quem sente ódio também pode sentir amor. A linha tênue que separa uma coisa da outra, o antônimo de cada um é exatamente esse. Se de um lado tiver ódio, do outro lado tem amor. Se do outro lado tiver amor, sempre estará também à beira do ódio. Os casados que te contem essa história. Ora você está amando, ora o pau canta. Ora o pau canta, ora está tudo bem. Tem alguém dizendo: Deus está falando. Então quem expressa ódio ainda expressa envolvimento, por pior que seja. Mas quem expressa desprezo, indiferença, está dizendo: tal coisa para mim não significa. É isso que Jesus faz com o cego de Betsaida. E é isso que, fazendo uso do cuspe agora, ele vai fazer com o cego de nascença. Então ele prepara o lodo e coloca. A aproximação não melhora a sensação. Só que o momento da lama vai passar, o da visão não. Então o Espírito Santo está colocando aqui as duas coisas numa balança e ele está dizendo: aguenta o desconforto para viver a eternidade? Porque a tua aproximação com Cristo não é obrigatoriedade do céu abrir todas as portas para você. A tua aproximação com Cristo não significa que o pecado que você vai renunciar vai se tornar fácil e você não vai ter mais dificuldade de sentir o cheiro daquilo, de ver aquela pessoa. Eu estou muito irritada, porque eu estou percebendo que as pessoas estão achando que pregação do Evangelho é ministração da felicidade. É como se a gente dissesse: conhece o Evangelho? Aprenda a ser feliz. E isso na verdade não tem a ver com felicidade. Tem a ver com renúncia, tem a ver com andar na liberdade que Cristo libertou, de não ser preso por nada. Então veja, a aproximação não vai produzir uma sensação boa, mas vai produzir uma cura permanente. Deus está olhando para alguém aqui agora e está dizendo: é você que deve fazer essa escolha. Se aproxima, e a pergunta é: aguenta o desconforto? O desconforto de ver Deus entrando na tua casa, olhando para a programação da tua televisão e dizer: esse canal eu não assisto. Aguenta pegar teu iPhone, teu Samsung, teu celular, teu Tecnet, seja lá o que for, apresentar para ele assim, as respostas. E se à medida que você aproximar, ele dizer: não te quero em tal grupo, aguenta esse desconforto de ter alguém determinando sobre os teus relacionamentos, de ter alguém dizendo: tal pessoa assim, tal pessoa não, assim eu quero, assim eu não quero. Agora, se isso vale algo permanente que não pode ser removido, nem por julgamento e nem circunstância nenhuma, Deus está me autorizando a dizer: você então já deveria ter feito. Jogou a lama, e aí ele joga a lama e diz assim: vai no tanque de Siloé e lava-te. Vamos lá, Jesus jogou a lama. Vamos botar a lama aqui? Jesus jogou a... Vem, gente, Jesus jogou a... Mas quem jogou a água? Cego. A lama foi com Jesus, mas a água... Isso aqui é um milagre participativo. Olha o que Jesus está dizendo: vou fazer aquilo que só eu posso. Você vai lá e faz o que você pode. Caiu um lenço aí. Ele vai até o tanque de Siloé e lava o rosto. Ouça isso. Ele vai até o tanque de Siloé e lava o rosto. Quando ele lava o rosto, ele percebe que ele está enxergando. Provavelmente as primeiras coisas que ele vê, ou é o próprio reflexo de seu rosto na água. Imagine alguém que nasceu desde que se entende por gente, mas não se conhece.
Eu acho que antes de querer ver qualquer pessoa, ele gostaria de ver. Nenhuma curiosidade seria maior do que essa. Sim ou não? Não é narcisismo, é uma necessidade. E essa é uma das formas de Jesus curar. Depois que você é curado, você não quer apontar os outros, você quer aprender a conhecer a si mesmo. Jesus então joga lama, ele joga água, ele começa a se lavar. Provavelmente em seguida deve ter visto as suas mãos, não sei. Eu sei de uma coisa: esse homem passa a saber que está enxergando. Mas preste atenção e tente responder com a maior objetividade possível. Você acredita que a manifestação da cura que aquele cego acabara de viver, sendo ele cego desde a nascença, aconteceu quando Jesus colocou as mãos com a lama, ou seja, quando Jesus jogou a lama ou quando ele jogou a água? Você acha que a cura aconteceu quando ele jogou a água? Vou perguntar de novo. Você acha que este homem foi curado imediatamente? Em que momento? Quando jogou a água ou quando Jesus? Não me irrita não. Ou quando Jesus jogou a lama? Agora, quem curou ele? A lama ou Jesus? A lama ou Jesus? Só um cura, gente. O restante medica. Curar, só um cura. Então quem curou ele? E em que momento ele foi curado? Quando Jesus jogou a lama nos olhos do cego, imediatamente ele foi curado, porque quem cura é Jesus. Só que ele não podia ver e não tinha nem reflexo de luz. Quando você fecha os olhos, você percebe que tem luz? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se não percebeu, procure um oftalmo, tem alguma coisa errada. Toda a pálpebra fechada tem reflexo de luz, ainda que a retina esteja bloqueada, fechada. Então veja, mas ele não viu reflexo de luz e nem nada, porque Jesus não jogou só cuspe, mas ele jogou lama e bloqueou toda e qualquer exposição de luz. Então ele está curado imediatamente na hora que Jesus impõe as suas mãos sobre ele. Ele não vai ao tanque de Siloé para receber visão, ele vai ao tanque de Siloé para remover a lama. A cura, quem fez foi Jesus. E fez na hora que tocou. Aleluia. Mas o cego não sabe que está curado. Mas eu e você conhecemos o texto, responda aí. Está curado ou não está? Está curado ou não está? Mas ele ainda não? Então ele não vai ao tanque de Siloé para ser curado. Ele vai ao tanque de Siloé para saber que já foi curado. Escute isso. Agora vamos aqui imaginar uma cena. Imagine que Jesus jogou lama nos olhos dele por volta das 10 horas da manhã. E ele já no caminho, cansado, pensou: quando der meio-dia eu vou lá. Ele estaria curado desde as, mas só iria saber? Jesus faz duas coisas que você precisa entender que é com ele. Quando ele envia o homem ao tanque de Siloé, ele está deixando algo muito claro. Ele está dizendo: quando você vive o desconforto da aproximação, da lama, da denúncia, da confissão da sua deficiência ou do seu erro, eu exponho mesmo esse erro, eu te confronto, eu te ensino, eu te exorto, eu te disciplino, eu te constranjo, e eu faço isso porque eu te amo. E eu sei que não é bom, eu sei que não é agradável, só que tem uma diferença de quando os homens fazem e de quando eu faço. Ele jogou a lama e disse aonde estava a água. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Os vizinhos sabiam que ele era cego desde nascença. Vê ele passando com a lama e vê ele voltando e sendo curado. Vê que ele está vendo e começam a dizer: parece o esmoleiro, parece o esmoleiro. E ele mesmo vai insistir dizendo: não parece, sou eu mesmo. Vai ouvindo isso aí. Eu imagino que teve gente que quando viu ele com lama, porque a Bíblia trabalha com síntese, então não tem cada detalhe, mas cabe aqui uma conjectura. Se alguém sempre te vê passando na rua, sempre te vê passando na rua, sabe que você tem uma deficiência, aí um dia tu vai lá e passa naquela rua com a cara toda borrada de lama, irmão. É natural que alguém diga: ei,
ô cego, tá sujo, ei, olha, tem lama aí. Eu imagino ele respondendo: fique tranquilo, porque quem jogou a lama também me disse aonde tem água. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. O Senhor está dizendo: quando você expor o teu pecado, quando você expor a tua deficiência, e quando eu expor aquilo que precisa ser expurgado de você, não será dor apenas, também haverá cura, porque quem faz a ferida também liga. Quem faz a ferida também liga. Esse é o Jesus que você serve. No mundo vai sobrar julgamentos. Olha o que ele fez, olha o que ela faz, olha quem ele é. Jesus está dizendo: se foi eu que joguei lama, eu sempre vou te dizer aonde está a água. Sabe o que ele está dizendo? Jamais eu vou apontar um pecado seu sem te dizer aonde está o perdão para esse pecado. Jamais, jamais eu vou te confrontar com um erro seu sem te dizer aonde está a forma de acertar aonde você errou. Esse homem volta, lava, e quando ele lava, ele percebe que ele já está curado. É uma bagunça, um burburinho começa. E começam então a dizer: como é que você foi curado? Porque ele dizia: sou eu mesmo. Ele dizia: sou eu mesmo. Wesley, eu posso chamar os rapazes que estão com você para me ajudar a encerrar? Vocês podem me ajudar aqui? Ele voltou enxergando, e ao invés de dizerem, ouça isso: olha, ele está enxergando, eles diziam: parece o esmoleiro. Gente, foca aqui na cena. Vamos supor que esse homem tem uns 40 anos de idade. Vamos supor. Ele é conhecido dos seus vizinhos há 40 anos como cego. Um dia esse homem aparece enxergando. O povo está olhando para ele, e ao invés de dizer: é o cego que está enxergando, eles dizem: é o esmoleiro. Por que esse homem era esmoleiro? Porque o levirato impunha a quem tinha uma deficiência, vamos dizer aqui dentro da nossa CLT, né, que não tivesse carteira assinada. Por isso eles dependiam de esmola. Mas o que no Novo Testamento a gente chama de esmola, no hebraico, na lei do levirato, chama-se nedavá. Desculpa a pronúncia, mas eu não sei falar hebraico. Significa oferta da mão direita, ou algo semelhante. Por isso que Pedro se constrange. O milagre da Porta Formosa, não é Pedro dizendo não vou dar, é Pedro constrangido por de verdade não ter, porque a lei colocava essas pessoas numa condição de auxílio, e quem fosse bom cristão, quem fosse bom servidor da lei, jamais poderia negar a nedavá. Então ele fica constrangido com o que não tem, e por isso um milagre é provocado na Porta Formosa. Então por que esse homem é um esmoleiro? Eu vou falar rasgado. Não é porque ele é um displicente, não é porque ele é um negligente, é porque a lei impõe que ele não trabalhe e que ele seja subsidiado por aqueles que praticam justiça. Entenda, é uma situação difícil contar com a ajuda do outro e com o que o outro espera que eu mereço receber. Então as pessoas humilhavam e não praticavam isso com a verdade que Moisés havia determinado a mando de Deus. E começam a dizer: não é o esmoleiro, porque os discípulos só veem o que ele tem, e a sociedade só vê o que ele faz. Mas Jesus sabe quem ele é. Jesus sabe quem você é. Oh, meu Deus. Os homens e os vizinhos de vez, ao invés de dizerem: olha, ele está enxergando, não. Eles diziam: não é o esmoleiro? Não é o que pede esmola? E eu acho bacana, porque ele não troca de calçada. Ele vai para cima deles dizendo: sou eu mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Sou a mesma pessoa, só não faço mais as mesmas coisas. Ele vai continuar sendo o homem que ele sempre foi e que Jesus viu, só que agora não vai precisar pedir esmola. Quando Deus entra na tua vida, Ele não precisa te obrigar a dizer o que você não tem que fazer. É você que, entendendo quem você é, sabe o que não pode e o que não precisa mais fazer para sobreviver. Lavou, aí agora os pais estão sendo questionados, porque ninguém podia dizer que Jesus fazia milagre ou que era o Cristo.
Mandam chamar o homem e eu começo a entender porque que Jesus escolheu ele. Está ele agora dentro da sinagoga e os maiorais perguntam para ele: responda aí. Capturam ele e dizem: diga aí como é que você foi curado. Aí ele diz: o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e estou aqui vendo. Uma outra coisa que o deficiente não podia fazer era entrar no templo, e agora ele entrou. Só que a vida inteira ele nunca entrou, e agora ele entrou para ser indagado. Aí perguntam de novo: diga aí, porque querem meter-se na história, não querem que digam que essa obra foi Jesus que fez. Diga aí como é que você foi curado. E ele disse: ora, eu já disse, o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Vocês estão perguntando de novo por quê? Vocês querem ser discípulo dele? Abusado. Sabe o que é ele dizendo? Eu queria ter entrado aqui a minha vida toda, nunca pude. Agora que eu entrei, vocês estão perguntando por quê? Ele não faz mais questão disso. Aí ele responde de maneira ousada: estão querendo ser discípulo dele? Aí eles dizem assim: nós não, vai tu ser discípulo dele. Tem gente que pensa que está te amaldiçoando quando está só falando a verdade. Tem gente que vê você no processo de santificação e diz: ah lá vai a santa, lá vai a santa. E Jesus dizendo: é isso mesmo, vem santa, vem santa. Ah lá, ó besta, ó, lá vai o crentão, lá vai o crentão. E Jesus dizendo: isso mesmo, meu filho, 2022 tu vai ser o maior crentão dessa parada. Vai tu ser discípulo dele. Expulsaram o homem do templo. Ele saiu e as portas se fecharam. Completa aí, igreja. Ele saiu e as portas se... Aí quando as portas se fecham atrás dele, por causa da experiência que ele viveu com Jesus, preste atenção, o mundo até admite que você vive experiências com ele, só não admite que você as conte. Quando você conta essas experiências, automaticamente portas começam a se fechar. E às vezes são portas de lugares que a gente sempre quis entrar. Quando as portas da sinagoga atrás dele se fecham, há um homem esperando ele do outro lado da calçada. E este homem não é brincadeira não. Eu me lembro. Ele mesmo disse: eu sou a porta pela qual as ovelhas passam. Oh! Jesus está do outro lado esperando o homem. Entenda. Compartilhe a tua experiência com Deus, ainda que portas se fechem, porque você vai ver que o que Deus tem para você é maior do que tudo que rejeitaram e tentaram impedir com que você vivesse até hoje, por causa da sua experiência. Quando ele chega do outro lado, Jesus está bem na frente dele. Mas responda para mim, ele sabe que é Jesus? Não, porque quando Jesus o curou, ele ainda era. E agora que ele está enxergando, não tem como identificá-lo. Aí Jesus vai fazer um negócio que eu amo, porque quando ele é bom, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Aí ele diz assim: homem, tu crê que o homem que te curou é o Filho do Deus vivo? Aí o sonso, que é o homem, para ter certeza, ele diz: como crerei se não sei quem é? Ele não sabia quem era a imagem, mas ele conhecia a voz. Só que ele quer ter. Homem, tu crê que o homem que te curou é o Filho do Deus vivo? Como crerei se não sei quem é? Jesus diz: sou eu que falo contigo. Ele diz: creio. Creu na hora porque Jesus estava falando? Não. Creu porque já havia tido uma experiência com o Senhor. Então agora ele está apenas confessando. Está apenas confessando. Eu acho isso aqui lindo, sabe por quê? Jesus viu ele quando ele ainda não via. Jesus amou ele quando ele ainda nem sabia quem era Jesus. Essa história não é só dele, é nossa também. Quem é que sentiu que já era cuidado quando nem sabia que era Deus que cuidava? Quem é que, se olhasse para trás da história da sua vida, poderia dizer: eu ainda não conhecia Jesus, mas pelo que eu passei, eu acho que ele já me via.
Eu acho que ele já me conhecia. Pare de gastar sua energia para responder pessoas. Viva a sua experiência. Quem não viveu o que você está vivendo vai tentar diminuir tudo o que você está vivendo. Disseram: o homem que tu dizes que te curou é pecador. Eu acho lindo a resposta dele dizendo: se é pecador ou não, eu não sei. Sabe o que ele está dizendo? Quem fala do que não sabem são vocês. Eu estou falando do que eu vivi. Uma coisa eu sei. Meu Deus. Fica de pé agora. Fica de pé agora. Uma coisa eu sei. Bota a mão no seu coração aí, por gentileza. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Bota a mão no coração. Vão falar muitas coisas sobre a sua experiência, sobre o seu acampamento, sobre a sua vida com Deus. Vão dizer coisas que eles acham, vão dizer coisas que eles pensam. Só que o Senhor está dizendo: preserva a sua experiência comigo. Eles estão dizendo do que não viveram. Fecha os teus olhos aí agora. Quem não suporta o Cristo vivo vai tentar diminuir tudo que você chama de testemunho. O primeiro vacilo que você der essa semana, vão jogar na tua cara o retiro e vão dizer: ué, tu não é crente? Ué, estava lá fazendo o quê? E o Senhor está dizendo: preserva a sua experiência. Porque eles vão falar do que não sentiram, eles vão falar do que não ouviram, eles vão falar do que não viveram, eles vão falar do que não sabem. Mas você estava lá, você viu a lama, você viu a cura, você viveu a experiência, você foi tocado aonde ninguém tocava, você foi ministrado aonde ninguém ministrava, você foi atraído pelo que ninguém podia ser, você teve a atenção dele sem fazer força. Vão tentar diminuir o ministério que ele te confiou, vão tentar diminuir a unção que ele te deu, vão tentar dizer que você é emocionado e que a palavra não tem poder sobre a sua vida. Mas assim te diz o Senhor: tu crê que aquele que te curou, que aquele que te levantou é o Filho do Deus vivo? Nessa noite diga: eu creio, eu creio, eu creio. Jesus disse a certo homem uma vez: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Me parece que nessa última noite, eu sei que não é o último dia, mas é a última noite, o Senhor quer blindar você para que você não perca a sua experiência. Eu quero orar com você aí agora. Bote a mão no seu peito. Feche os seus olhos, por favor. Se conecte com Deus agora. Feche os seus olhos. Comece a pedir: Pai, não me deixa perder a realidade da experiência que eu estou tendo contigo aqui estes dias. Tudo que todos os pregadores falaram, pregaram, os cantores adoraram, tudo que eu pude viver contigo, as áreas de libertação, de edificação. Talvez você chegou aqui esta noite e ela é o suficiente para você também. Comece a pedir: Senhor, eu não quero esquecer. Ativa a minha mente para eu recordar-me da palavra que o Senhor me deu. Ah, Senhor, visita a minha humanidade. Veja quem eu sou. Veja quem eu sou. Senhor, eu quero me arrepender do que eu faço, mas eu não quero esquecer quem eu sou. Porque tu me escolheste sendo eu quem sou. Tu me fizeste sendo eu quem sou. Tu me tecestes no ventre da minha mãe. Eu não quero guardar os meus pecados, eu não quero esconder os meus pecados. Eu quero confessá-los, eu quero me arrepender, eu quero viver o processo. Se tiver lama, bota lama, confronta, denuncia, mas te aproxima de mim. Te aproxima de mim nesta noite. Chega mais perto.
Ainda que eu viva momentos desconfortáveis, ainda que a minha carne venha gemer, ainda que eu venha perder amizades, não há ninguém que eu queira ser mais íntima do que o Senhor. Não há ninguém que me aceita como eu sou, como o Senhor. Então eu não tenho interesse de agradar a mais ninguém, mais do que eu quero agradar ao Senhor. Há uma palavra revelada aqui agora, e Deus está me autorizando a dizer na primeira pessoa. Ele está dizendo assim: diga a ele, diga a ela, que eu vou restaurar a intimidade que foi perdida ao longo dos anos. Você vai viver um novo tempo de intimidade e comunhão com Deus, de maneira mais intensa, de maneira mais profunda. Wesley, eu sei que certamente há muito de Deus na sua vida ainda que possa ser transbordado sobre a nossa hoje aqui. Mas será que você conseguiria me ajudar na parte daquela canção que diz: mais perto do monte, mais perto? O medo quer me parar, então me tira o medo, porque isso retrata quem está evitando a aproximação por causa do medo. Tem gente que vai poder ficar no lugar, mas tem gente que precisa receber uma unção visceral, sabe, aquela que vem de dentro para fora. O altar hoje é tanque de Siloé, preste atenção. Eu sei que tem gente aqui que já enxerga, já vê o que Deus quer e já sabe quem Ele é. Mas tem gente hoje aqui que foi confrontado no seu erro, tá com a lama, mas ainda não jogou a água. O que é isso? Evitou a aproximação do confronto, da confissão, por algum motivo. O Senhor está dizendo: você já está livre, já está curado, mas enquanto não jogar água não vai saber. Então eu só vou dizer uma vez: quem tem sensibilidade espiritual, seja guiado pelo Espírito agora. O altar é o tanque de Siloé. Se você precisa remover alguma coisa para completar o processo, o tanque de Siloé está aqui agora. Irmão Wesley. Mais perto da monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. Lava. Quem tem fé para passar a mão no rosto? Lava. Você que está em casa, lava. Me faz dizer Moisés, suba eu não quero depender da Camila, eu não quero depender do Wesley, Senhor, eu quero depender de Ti. Eu quero me aproximar de Ti. Eu quero ter uma experiência individual e intransferível. Me espanto com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba no meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
mais perto, Senhor, mais perto. mais perto da morte, medo quero. Só a igreja diga, então me tira. Senhor, não queremos outro em nosso lugar, queremos a nossa intimidade com o Senhor. Faça, Senhor, o teu povo entender isso. Pai, em nome de Jesus eu oro agora junto com todos aqueles que não querem mais estar no ponto que estão agora, travados por causa dos seus medos, das suas deficiências. Aonde houver alguém em casa agora, no trabalho, alguém ao alcance da voz profética, liberta essa pessoa de si mesma, de tudo que ela pensa e que ele pensa sobre si próprio, de toda a necessidade de corresponder a expectativas humanas. Liberta-nos disso, Senhor, e nos ajuda no processo do desconforto da confissão, no processo do desconforto da denúncia do nosso pecado. Aconteça o que acontecer, nós queremos viver essa experiência contigo, Pai. Assim como o Senhor tem me ungido neste tempo para viver uma nova experiência, eu compartilho agora desta mesma unção. Aonde houver alguém ao alcance da voz profética, receba esta unção que inaugura um novo ciclo, esta unção que te chama a um nível mais profundo de intimidade com Deus, Oh, não deixa, Senhor, ninguém tocar, não deixa, blinda essa vida, blinda essa pessoa, que hoje, aqui e agora, ela seja renovada. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo. Seja renovada, renovado, para viver um novo tempo de intimidade, de comunhão e de experiências como teu Deus. De Jesus. Quem está de joelho, fique de pé agora. Quem é batizado em línguas com o Espírito Santo e acredita na evidência do batismo, no falar em línguas, me escute. Você está proibido de falar em português agora. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, edifica a tua alma. E agora